forma tu descreves os factos, é o que tu vais fazer. Vi algumas imagens de entrevistas de mais duas jovens no programa de TikTok. Amo muito o jornalismo porque eu quero dar voz para aqueles que não têm e escolhi a Rádio Sublime porque acredito que esta é a oficina certa para lapidar as minhas competências. Como já referi, sou professor de português. Depois de terminar o ensino médio, houve a necessidade de eu fazer comunicação. Atendendo a minha província, não tem esse curso de comunicação social, então resolvi vir a Luanda. Entrei em contato com alguns amigos, indicaram-me para a Rádio Sublime e também fui pesquisando sobre a mesma rádio e vi que é uma rádio ideal para eu conseguir lapidar-me. Bom, a paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, conheci ela por intermédio de uma amiga que fez a formação aqui também. A paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, a paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o público. Dentro da Rádio Sublime, a paixão que eu tenho pelo jornalismo é muito mais do que apenas falar para o estúdio. Eu gostava que vocês me dissessem como é que está o meu som, como é que está o meu som. Hoje não quero ter problemas com o som, daí que eu gostava de também tentar ouvir a partir do meu telefone. Mas eu sinto algum ruído, Lino, veja bem aí. Ouço algum ruído. Ok. 1, 2. Lá em casa, como é que chega o meu som? Ok, confirma-me como é que está a chegar o meu som. Porque hoje vamos falar de alguma coisa que não é qualquer pessoa que entende. Aliás, há uma razão particular para ele ser chamado doutor, né? Portanto, e hoje acredito eu que vai ser um tempo muito bom, com vista de qualidade. É a segunda vez que o Dr. Próspero António vem para a Rádio Sublime e nós criamos aqui esse espaço para conversa, para interação, para dúvidas e de certeza que você vai amar muito esse nosso encontro. A paz do Senhor, Dr. Próspero, bem-vindo à Rádio Sublime mais uma vez. Mais uma vez, a paz do Senhor, pastores e a todos que nos acompanham em casa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está bem disposto? Como é que foi o teu dia hoje? Foi um dia muito corrido, com muitas coisas a fazer, mas graças a Deus Estamos aqui. estamos aqui. Ok. Baixa-se um pouquinho o seu microfone. Baixa-se um pouquinho o seu microfone. Só para baixar assim como eu baixei o meu. Para ele não tapar o teu rosto. Agora está melhor. A nossa primeira live foi o ano passado, né? Sim. Ainda lembra do mês? Não, mês não lembro. Só lembro do tempo, mas o mês Ok. Falamos do poder mês não lembro. Só lembro do tempo, mas o mês ok. Falamos do poder mês não lembro. Só lembro do tempo, mas o mês Falamos do poder mês não lembro. Só lembro do
falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. Não lembro. Só lembro do tempo, mas o meio. Ok. Falamos do poder. É a mesma coisa. Trago aqui algumas definições. Ser bíblico em Cristo significa ser bíblico em Cristo. Os pais da reforma protestante deixaram para nós o legado que a Bíblia nos carrega da fé e da prática. É um legado muito bem passado para nós. E que a Bíblia nos carrega da fé e da prática. É um legado muito bem passado para nós. E que a Bíblia nos Se eu poderia avançar mais um pouco. Não, fica à vontade, a gente. Acerca ainda na questão dos conceitos, ser bíblico tem como foco o conhecimento da Sagrada Escritura, da doutrina e do mandamento de Deus. Isso é ser bíblico, tem o conhecimento das Escrituras, da doutrina e do mandamento de Deus. Enquanto que ser espiritual é ter um relacionamento pessoal e profundo com Jesus, movido pelo Espírito Santo. Então, ali está essa diferença entre ser bíblico e ser espiritual. Mais adiante, gostaria de dar alguns exemplos na Bíblia de homens que foram bíblicos, mas não foram espirituais. Yes. Uma das coisas que eu gosto em si, falei hoje consigo a respeito dessa habilidade de trazer a aplicação dos textos, tem que ver com os nossos exemplos do dia a dia. Porque volta e meia nós temos
pessoas que têm suas responsabilidades e eles não cumprem as suas responsabilidades. Claro. E espiritualizam, e temos esse termo, Claro. espiritualizar Claro. tudo. Claro. Acordou tarde, vai ter falta, e depois ele diz que houve um ataque espiritual hoje no serviço. Ok. Porque eu cheguei para lá e o chefe olhou-me mal. Aquilo é espiritual. Claro. Portanto, quando é que estamos diante de uma situação que a gente pode considerar espiritual, de facto? Ok. E quando é que estamos diante de comportamentos normais, de coisas que acontecem? Ok. Começo por dizer que o mundo espiritual é a maternidade do mundo físico. Ou seja, o mundo físico é o palco do cenário do mundo espiritual. Muitas das vezes, sem o discernimento, nós podemos confundir uma coisa ordinária com uma coisa espiritual e confundir o espiritual com uma coisa ordinária. Eu me explico. Jó, um belo dia, acontece que ladrões vieram e roubaram o seu rebanho. E ao olhar no nosso ver, vamos dizer, é natural. Há roubos acontecem. Mas só que com um discernimento espiritual entende-se que houve a mão de Satanás por detrás daquela questão. Sendo que o mundo físico é um cenário do mundo espiritual, onde acontece as execuções do mundo espiritual. Então, sem o discernimento, insisto, nos ficará complicado diferenciar, poderão ser mesmos comportamentos, mas com causas diferentes. Ou seja, um pode acordar tarde no trabalho por questão de negligência pessoal, e outra pessoa pode acordar tarde, ir no trabalho por uma influência espiritual. Então, é preciso discernimento para se entender que aqui estamos diante de um comportamento normal, mas aqui estamos diante de um comportamento que não é normal. Só com discernimento espiritual. E quando é que espiritual. nós conseguimos perceber que não é normal? Só com discernimento espiritual. Então não é qualquer pessoa que consegue aferir o que é espiritual do que não é espiritual. Não. É muito difícil, como eu estou a dizer. O mundo espiritual opera no mundo físico. Tem como seu cenário o mundo físico. Vou dar um exemplo. Jesus um dia encontrou um cego e mudo. E a Bíblia diz que Cristo expulsou o espírito que estava dentro do homem e o homem falou e começou a ver. Logo, como que eu posso entender que esse cego e mudo não é apenas uma deficiência? Não é uma questão de doença. Sim, mas há um espírito que está influenciando. Porque os comportamentos podem ser a mesma, mas não tendo as mesmas causas. Então, é dali que o Espírito Santo nos colocou no pacote dos seus dons, o discernimento dos espíritos. É preciso com que possamos crescer no discernimento dos espíritos para entender que esse comportamento é humano, mas esse comportamento pode aparecer humano, mas há uma influência espiritual. Ser bíblico, o nosso problema exatamente é qual? É sermos bíblicos na sua perspectiva ou é sermos espirituais? Onde é que nós temos problemas? E se é possível também uma pessoa ser espiritual sem ser bíblica, né? Em Cristo não é possível ser espiritual sem ser bíblica, mas é possível ser bíblica sem ser espiritual. Mas não há possibilidade de ser espiritual sem ser bíblica em Cristo. Mas temos a possibilidade de ser bíblica e não ser espiritual. Explicando. Ok. Vou dar talvez alguns exemplos na Bíblia que puder. Começo com o primeiro exemplo, está no Mateus capítulo 2, verso 1 até verso 5. A Bíblia diz: os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram para Herodes: onde está o rei dos judeus que nasceu entre vós?
Herodes, essa informação trouxe grande tumulto e preocupação. Chamaram sacerdote e escribas. Sacerdotes e escribas vieram, responderam que está escrito nas escrituras que o Messias iria nascer em Belém. Em Belém, sim. Pastor José Kundo, eu quero que possamos notar. Os magos que não têm as escrituras souberam que Cristo nasceu. Os sacerdotes e escribas que têm as escrituras, mas não souberam que Cristo nasceu. Ou seja, tinham a Bíblia nas mãos, mas não souberam fazer a leitura espiritual de um acontecimento profético. É lá que falo da espiritualidade. Ou seja, eu posso conhecer as escrituras, posso entender os mandamentos, mas preciso também ter essa capacitação do Espírito Santo de fazer a leitura dos acontecimentos espirituais da minha época, da minha geração, do meu dia a dia. Eles tinham as promessas, têm a profecia, têm as escrituras, vivem segundo os mandamentos de Deus, mas falharam em fazer a leitura espiritual de um acontecimento profético que estava ocorrendo nos dias deles. É dali que é possível ser bíblico e não ser espiritual. Tendo as escrituras, andando nos mandamentos, mas faltando essa percepção espiritual. Esse entendimento. Esse entendimento, essa leitura espiritual. E o exemplo claro já está lá nas escrituras acerca dos sacerdotes e dos escribas. Os magos é que estão a lhes informar. Mas nesse caso os magos foram espirituais. Porque a espiritualidade... E bíblicos ao mesmo tempo, né? Porque eles interpretaram... O problema com a espiritualidade, infelizmente, pastor José Kundi, há muitos quimbandeiros que são mais espirituais que pastores. Infelizmente. Explica melhor isso. Ok. Há muitos quimbandeiros que entendem mais das realidades espirituais, fazem mais leitura do mundo espiritual que muitos pastores. O exemplo que estou a dizer é dos magos que não são servos de Deus, não adoram a Deus, mas souberam que Cristo nasceu. Olhando para uma estrela, perceberam que aquela estrela não era comum. Não era comum. Mas o seu estava fechado para que outros não pudessem ver? Mas os sacerdotes que estão sempre no templo, estão sempre no altar, sacrificando, na presença de Deus, mas não conseguiram fazer a leitura espiritual de que algo está acontecendo. Então, muitas das vezes... Os quimbandeiros, estavas a dizer. Ok, eu estava dizendo a parte dos quimbandeiros. Muitas das vezes, os quimbandeiros sabem manipular o mundo espiritual em relação de muitos cristãos, em relação de muitos pastores, porque nós não desenvolvemos uma intimidade profunda, experimental com o Espírito Santo. Ou seja, muitas das vezes somos limitados apenas vivo segundo aquilo que está escrito, mas além daquilo que está escrito, não tenho uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E mais adiante falarei das experiências bíblicas que os homens tiveram com o Espírito Santo. Vou dar um segundo exemplo dentro de ser bíblico e não ser espiritual. João capítulo 5, verso 39 até 40. Aqui acho que seria melhor mesmo ler, já que o pastor José também pegou a Bíblia. Quero ser bíblico e espiritual. Seja bíblico e espiritual. João 5, 39 até 40. Ok. Posso ler 35? 39 até 40. 39 a 40, ok. Está escrito assim. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ali está o problema. Os fariseus tinham as escrituras, liam as escrituras, viviam segundo as escrituras, mas quando o autor das escrituras esteve em carne e osso no meio deles, não acreditaram nele. Então Cristo está a dizer, vocês examinam as escrituras, mas não querem vir até mim. Há muitos teólogos, há muitos biblicistas, quando você olha para ele, parece que nunca houve um encontro pessoal com Cristo.
Tudo que ele tem é a examinação das escrituras, que o texto não disse isso, o versículo X não falou assim, esse comportamento na Bíblia não. Mas a vida pessoal, o encontro pessoal com Cristo nunca teve. E foi o problema dos fariseus. Cristo disse: examinai as escrituras, julgando tendo nela a vida, mas não quereis vir a mim. Então, há essa discrepância. Vir a Cristo, ter a comunhão com Cristo, já é a dimensão da espiritualidade. Mas a Bíblia, o tema é que a Bíblia é um livro espiritual. Claro, claro. A palavra de Deus é um livro espiritual. E como não ser... Como ser bíblico e não ser espiritual. É ali onde temos que martelar um pouco mais. Claro. Quando nós somos bíblicos e não somos espirituais, quer dizer que nós levamos a Bíblia como se fosse um manual de conduta. Um manual de estudo, um manual teológico, um manual de reflexão. Tem bons princípios. Tem bons princípios, vivo segundo esses princípios, a minha vida se enquadra nesses princípios, mas quando eu tenho essa vida ligada com o livro e eu me esqueço da comunhão com o seu autor divino, dali estou a ser bíblico, mas não estou a ser espiritual. Ou seja, eu leio as escrituras, faço o que as escrituras me mandam fazer, mas eu não tenho essa intimidade. Há um limite, há um limite. Bloqueio para ir. Mas ser espiritual também exige, de alguma forma, um nível de ousadia que às vezes muitas pessoas, mesmo na Bíblia, não conseguiram viver. As tais experiências. É por isso que eu estou aqui a dar exemplos. Comecei com sacerdotes e escribas que tinham as escrituras, mas não fizeram a leitura de um acontecimento profético. Os fariseus que tinham as escrituras, mas não aceitaram Cristo. Ou seja, estavam sendo bíblicos, vivendo segundo os princípios da Bíblia. Quem conhece os fariseus sabe, pese embora da hipocrisia, sim, pese embora da hipocrisia que eles tinham, mas o conhecimento das escrituras que eles tinham era plausível, era muito aplausível. Inegável. Era muito aplausível. Mas quando fala, vamos devagar, Claro. quando fala, por exemplo, de quimbandeiros que têm maior profundidade em termos espirituais do que certos pastores, Claro. estás a olhar para que tipo de espiritualidade que um quimbandeiro eventualmente possa ter, Claro. que um pastor não tem. É claro que a espiritualidade do quimbandeiro não é uma espiritualidade em Cristo. Essa é a primeira coisa que deve ser notado. Mas quando falo da espiritualidade do quimbandeiro, falo mais da percepção do domínio espiritual. Sensibilidade. A sensibilidade do domínio espiritual, essa percepção do domínio espiritual, como acontece com os magos em relação dos sacrificadores, dos sacerdotes. Magos tiveram uma sensibilidade espiritual, de se entender que o Messias, o rei, nasceu. Mas os sacerdotes que são ministros na casa do Senhor não tiveram essa sensibilidade. Porque um dos problemas de ser teólogo, e eu sou teólogo, quando não se tem muito cuidado, você torna mais letra do que vida. Torna mais mero conhecimento do que a prática, do que a experiência com Deus. Então, quanto menos a intimidade com o Espírito Santo, mais insensível eu fico. E quanto mais insensível eu fico, menos espiritual sou. Uau, e eu perguntava, no nosso contexto, qual é o maior problema? O maior problema, estou a dizer, é ser bíblico e não espiritual. Quais são os problemas que uma pessoa bíblica, não espiritual, pode causar a nível do ministério, a nível da sua própria vida? Que tipo de prejuízos? O que é que perde uma pessoa? Porque até tem bom comportamento, porque até não bebe, não fuma, não faz o que a Bíblia não recomenda. O que é que ela perde se ficar por essa experiência? Permita-me dar 2 versículos e vai nos ajudar muito. Primeiro é Mateus, Mateus capítulo 23, verso 37. Estamos a ser bíblico. Sim. 23, verso 37. Mateus 23, verso 37. 37. Cá está.
Yes. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Essa palavra é muito poderosa. Jesus disse Jerusalém, Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade santa. O povo que está em Jerusalém é um povo do Torá, é um povo da lei, é um povo das escrituras. Exatamente. Mas Jesus está a dizer Jerusalém que mata os profetas. Como o povo que tem as escrituras, que vive segundo as escrituras, mas mata os profetas. Que estuda as escrituras. Que estuda as escrituras, mas mata analisa os as escrituras. Ali está o problema. Ali está o problema. Porque quanto mais nós somos espiritual, nós seremos mais dogmáticos. Seremos mais segundo a letra, segundo aquilo que está somente escrito. Quanto menos espirituais Quanto menos espiritual formos. E se o pastor Kunde vir com uma linha que difere do meu dogma, eu te apedrejo. Talvez o pastor Kunde é alguém que foi enviado por Deus para a minha vida. Mas como eu sou mais dogmático, sou mais bíblico, não tenho a sensibilidade espiritual, não entendo das coisas espirituais, nota, pastor Kunde, que a mulher samaritana esperava o Messias, que o Messias deveria vir. Só que o Messias vem, mas com roupa de judeu, vem com a formosura de judeu, e os samaritanos não se entendiam com os judeus. Ali interfere a espiritualidade. Se eu for apenas bíblico, não vou entender que esse povo inimigo, Deus está usando um deles para ser o dom de Deus para mim. Então, muitas das vezes, o nosso ser bíblico nos leva muito mais no domínio dogmático do que na sensibilidade espiritual. Por isso que eu falo de Jerusalém. Jerusalém, Jesus disse, tu que matas os profetas. Como o povo que tem Torá, tem as escrituras, vai matar o profeta? O povo que estuda as escrituras, mas vai matar o profeta. Segundo texto, ainda acerca de Jerusalém. Não, ainda nesse texto. Ok. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eles são bíblicos, mas eles não conseguem perceber. Não, fazer a leitura. Nem a intenção do Messias. Porque muitas das vezes, até Deus, muitas das vezes, pode nos recomendar a fazer coisas que podem parecer contrárias com aquilo que Ele já nos falou. E sem a sensibilidade espiritual, nós podemos dizer não ao próprio Deus. Dou aqui exemplo. Deus disse na lei de Moisés, não matarás. Mas Deus diz a Saul, vai, se não me esqueço, aos amonitas e mata todos daquela cidade. Amonitas. Mas é o mesmo Deus que havia dito com Moisés, não matarás. É o mesmo que está a dizer para Saul, vá e mata. Vê, se eu não tiver uma espiritualidade, uma intimidade, uma compreensão, uma sensibilidade com Deus, ficar apenas com aquilo que está escrito nos 10 mandamentos, eu direi não a Deus. E tens uma situação mais caricata, na altura ainda não tinha Bíblia, Abraão, que ouve Deus lhe dizer para levar o filho e sacrificá-lo, e quando chega no monte, o mesmo Deus diz que não faça isso. Não faça isso. Ou seja, é preciso... Abraão era um homem muito espiritual. Muito espiritual, muito espiritual. E aliás, parece que quanto mais bíblicos estamos a ser, menos espiritual estamos a ser. Mas isso não é um problema da Bíblia. O problema não está na Bíblia, mas está na compreensão dos homens em relação à Bíblia. Da maneira que os homens vão tratando a Bíblia, da maneira que os homens vão substituindo a meditação como se fosse a única coisa que existe, e a intimidade com Deus não é necessária. Mas a Bíblia não nos desespiritualiza. Não, infelizmente, felizmente, não nos desespiritualiza. A Bíblia é
a palavra de Deus. Esse ponto deve ficar muito patente para nós. A Bíblia, primeiro, é a palavra de Deus suficiente para a nossa nutrição espiritual. Mas é importante que as pessoas entendam que a Bíblia é um guia para o Cristo. A Bíblia não é o Cristo. Ele nos guia para o Cristo. Se eu esquecer esse pensamento, então serei bíblico e não espiritual. Uau! Está a separar Cristo da Bíblia? Ou está a tornar Cristo maior que a Bíblia? É claro que Cristo é maior que a Bíblia. É claro que ele é maior que a Bíblia. Não se pode comparar, dizer que Cristo tem mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas não podemos dizer que a Bíblia tem mesmo pé de igualdade com Deus. Deus é maior que o livro que ele nos inspirou. O livro que ele nos deu, ele é maior que esse livro. Ele vai além desse livro, mas é a palavra dele. É a palavra dele. É como se fosse eu estiver a dizer que o teu livro é maior que tu ou é igual a tu. É impossível. Você sempre será maior que o teu livro. É impossível que o teu livro seja igual a ti. Porque você sempre terá coisas que não estarão naquele livro, mas estarão em ti. Veja Deuteronômio capítulo 29, verso 29, a Bíblia diz: o que é revelado é para nós, para nossos filhos, o que é oculto é para Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, mas o que é oculto, que é para Ele. Entende? Então, Deus tem coisas que Ele não nos revelou, que é para Ele. Como que a Bíblia teria mesmo o pé de igualdade com Ele? Maior que a Bíblia, certamente. Ele é maior. Então, o nosso déficit é de espiritualidade. E qual é o caminho da espiritualidade, se não a Bíblia? Ok. Muito importante. Eu disse, a Bíblia é um guia. Ok. É um guia para Cristo. Ou seja, deve me guiar para Cristo. Deve me guiar para a intimidade com Cristo. Logo, a Bíblia não é o fim, é o canal. É o canal que me leva para o fim. Então, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia para maximizar a minha comunhão, para estruturar a minha comunhão, para usufruir a minha comunhão e regularizar a minha comunhão com Cristo. Ok. Não posso confundir essas duas coisas. A palavra de Deus me orienta, me guia para me poder ter a comunhão com Cristo. É extremamente importante isso. Agora, aliás, a todos que nos estão a acompanhar, partilhe essa live. Claro. Chame os seus amigos nos comentários, notifique-os. E se tiver perguntas, pode colocar, eu vou ler. A uma dada altura, o Dr. Próspero vai esclarecer, vai trazer um pouco mais de luz ao que não estiver muito claro no seu entendimento. Portanto, não deixe de partilhar nem de mencionar os seus amigos nos comentários. Está a ser um tempo maravilhoso aqui na Rádio Sublime. Nós somos tão somente a rádio número 1 da Palavra de Deus em Angola. Por isso temos esse espaço maravilhoso que é o Sublime Podcast. Já agora, só para dizer que se continuar a nos seguir, há de se aperceber das formações que damos, vai perceber também que nós já começamos com as nossas aulas, então não fique de fora, partilhe a live e saiba de muito mais que nós fazemos aqui na Rádio Sublime. O meu convidado hoje é o Dr. Próspero António e estamos a falar sobre ser bíblico e ser espiritual. Estou a ir com ele devagar, de tal modo que todos vocês possam perceber o que é uma coisa e o que é outra coisa, claro. Ok? Ser bíblico e ser espiritual. O nosso IBAM está ali exatamente para você que quer fazer uma doação, quer nos abençoar, quer ajudar-nos nesse projeto que já leva 3 anos de entrevistas, de coberturas, focado no Evangelho. Portanto, precisamos do vosso apoio. O nosso IBAN está exatamente ali no canto direito da sua tela. Então, ajude-nos a continuar com a nossa missão. Dr. Próspero estava eu a dizer que se a Bíblia não nos desespiritualiza, claro. Ela é o nosso manual de fé, ela também não nos leva, não é por ela que a gente atinge altos níveis na espiritualidade. Permita-me dizer assim. Só para tornar mais claro para quem está lá em casa. Então, a Bíblia não me leva a esses é muito importante. É muito importante. O único livro autorizado para mim, para falar da espiritualidade em Cristo, é a Bíblia. Eu, pessoalmente.
Se há livro que tem autoridade suficiente para explicar acerca da espiritualidade, é a Bíblia. Mas quero que se preste um pouco atenção no que eu estou aqui a explicar. Jesus disse: examinei as Escrituras porque elas testificam acerca de mim. O próprio Jesus já começa a diferenciar as Escrituras com ele. Porque se as Escrituras testificam acerca de Cristo, quer dizer as Escrituras não é o Cristo. Já o próprio Cristo começa a explicar. Lemos isso no João capítulo 5, verso 39 a 40. Ele diz: vós examinei as Escrituras, julgando tendo nelas a vida. As Escrituras testificam acerca de mim, mas não quiseis vir até mim. E Cristo faz essa discrepância entre ele e as Escrituras. Logo, as Escrituras, repito, reitero, é o guia para o meu encontro com Cristo. Permita-me, espero não chocar ninguém no que vou falar, e é bíblico, está dentro das Escrituras. Não há nenhuma passagem da Bíblia que diz a Bíblia é o templo do Espírito Santo. Não há. Mas há passagem na Bíblia que diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Imagina, se eu sou o templo do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho um livro que me guia, que me regula, que regula a minha fé. Mas, do outro lado da moeda, eu tenho o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, que habita também em mim. Então, eu tenho que ter uma comunhão pessoal com o Espírito que está em mim. Vê? Então, por além de eu ter o meu relacionamento com a única regra da minha fé e conduta, eu preciso desenvolver a minha intimidade com o Espírito Santo que está em mim, que habita em mim, que inspirou as Escrituras. E como é que eu desenvolvo essa intimidade? Como é que eu cresço nessa espiritualidade? Claro, eu devo aprender a ouvir o Espírito Santo. Tenho que aprender a ouvir o Espírito Santo. Quando ele fala comigo, eu não acredito que o pastor José Cundia, cada vez que o Espírito Santo fala contigo, é sempre quando você abre a Bíblia. Eu não creio. Há momentos mesmo sem a Bíblia, você está dentro do carro, você consegue ouvir o Espírito Santo dizer para você: não faça isso, não vai este caminho, te dá uma ideia, que você vai seguindo a ideia, vai ter resultado. É nessa comunhão que falo. Desenvolver essa comunhão. Ou seja, para alguém que é somente bíblico, não espiritual, só ouve Deus quando abre a Bíblia. Quando fecha a Bíblia, já não ouve Deus. Mas para alguém que é bíblico, espiritual, há uma frase que eu falei e também criou debate como de hábito. Eu disse: seja mais espiritual do que bíblico. Infelizmente parece que as pessoas entenderam seja espiritual e não bíblico. E eu dizia: seja mais espiritual do que bíblico. Ou seja, não descarto a necessidade de ser bíblico, mas tem que haver o desenvolvimento da comunhão com o Espírito Santo que habita em ti. Isso é muito importante. Se eu fechar a Bíblia e já não tiver capaz, não ser mais capaz de ouvir Deus, de ouvir o Espírito Santo falando em mim, então eu tenho que averiguar o meu lado espiritual. É muito importante. Uau! E o que é que entende, por exemplo, e vamos para temas aí, para assuntos um pouco mais do nosso dia a dia. Vamos lá. No nosso dia a dia, e como disse, Deus fala conosco. Claro. Não só quando estamos a ler a Bíblia. Sim. Eu não encontrei um versículo na Bíblia que eu digo assim, que Deus disse: faça uma rádio para mim. Está em Mateus ou em Salmos, capítulo whatever. Está escrito rádio sublime. Rádio sublime. E coloca ela no quilamba, tem que ser no nono andar. Não, Deus falou comigo. Claro. E foi me inspirando. Ok. O que é que perde um homem que não tem essa sensibilidade espiritual no nosso dia a dia, nas práticas do dia a dia? Deus avisa-nos de acidentes, de tantas outras coisas, até nos nossos sonhos. Claro. Eu quero que fales um pouquinho para que as pessoas percebam que ser espiritual e andar pelo Espírito. Aliás, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, diz a Bíblia em Romanos. Então, eu quero que tragas aqui os benefícios de alguém que anda no Espírito. Muito obrigado. Eu gostaria de ler um texto para responder a essa preocupação. Jó capítulo 33, verso 14. Jó 33,
verso 14. Acho que... Estás a ser bíblico e estás a falar mal dos bíblicos. Não sei como é que isso vai funcionar. Não? Lá? Nunca falo mal dos bíblicos. Sempre falo. Aliás... Não, esse é um gozo meu. É verdade. Jó que? Jó capítulo 33, verso 14, né? 14. 33, 14. 14. Yeah. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Yes. Mas o homem não atenta para isso. Vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, 1988. Deus fala de várias maneiras, pois nós não lhe damos atenção. A Bíblia me informa que Deus não fala só pela Bíblia. Ok. Então, eu tenho que desenvolver a minha sensibilidade espiritual. E como que eu desenvolvo essa sensibilidade espiritual no nosso dia a dia? Primeiro, para uma vida ativa de oração. A vida de oração permite o crescimento, permite, a sensibilidade do espírito, porque eu não creio tanto que a oração faça crescer o espírito. Eu creio que é a palavra que faz crescer o espírito, mas a oração dá sensibilidade ao espírito para o crescimento. Então, quanto mais eu oro, mais sensível torno, mais perceptível torno na voz de Deus. Costumo dizer que não há ninguém que pode ensinar um filho a ouvir a voz do seu pai. A intimidade do filho com o pai, o filho saberá ouvir a voz do seu pai. Eu não posso ensinar um cristão a detectar a voz de Deus no coração dele. Tudo que eu posso mandar para ele é orar, passar mais tempo de oração e ele saberá. Passará a saber. Porque Deus há de se revelar em seu Deus há de se revelar. E ele saberá, porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica nos nossos espíritos. Então ele vai identificar esse testemunho. Então Deus fala de várias maneiras. Só que o teólogo do século XXI não quer que Deus fale de várias maneiras. O teólogo do século XXI quer que Deus fale só pela Bíblia. Que não fale de várias maneiras. É uma questão de segurança, com as devidas aspas, porque a viagem fora da Bíblia é um pouco perigosa, né? Claro. E há muitos casos, claro. E muitos casos de pessoas que disseram que Deus é que falou. É claro. E depois as coisas deram errado, mas Deus não fala uma coisa que vai dar errado. É claro. Você fica com a irmã que disse que Deus te disse que seria a sua mulher. Yes. E ela também disse que Deus lhe disse. E depois vocês não se entendem, yes. Né? E depois já não era mulher, depois vais para um monte, vais ouvir um outro profeta que diz que não tinhas que casar com ela. Então a gente fica pelo que Deus disse ou não disse. Portanto, a segurança às vezes, eu entendo, não sei se chamam isso de excesso de zelo, não sei, mas tu és teólogo e saberás explicar melhor isso. O manter as pessoas rigidamente nas escrituras é por causa desse cuidado e desse perigo que... Claro. Ou não? Permita-me dizer algo ainda acerca da questão da irmã e do irmão. A Bíblia nos revela que existem promessas, profecias condicionadas. Deus disse: ainda que eu queira fazer o bem para uma nação, se a nação se corromper, eu já não farei o bem que eu pretendia fazer. E ainda que eu queira fazer o mal, como aconteceu no caso de Nínive, Deus estava para destruir Nínive, mas quando houve o arrependimento, Deus já não fez o que queria fazer. Então, nós devemos nos deparar, quando Deus fala, será que o que Deus falou era uma coisa condicionada ou incondicional? Esse é um ponto muito importante. Por isso que, para se julgar questões do gênero, é preciso uma maturidade espiritual. E essa maturidade vem mesmo pela palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu posso discernir. Às vezes não é que Deus não falou, é nós que falhamos nas condições daquilo que Deus havia dito. Há muitas coisas não acontecem, talvez foi mesmo Deus que falou. Foi mesmo Deus que falou. Eu acho que o extremismo é um dos caminhos que nós não podemos optar quanto ao assunto da espiritualidade em Cristo. Vou dar exemplo. Eu prefiro ensinar a pessoa
de que Deus fala de várias maneiras, fala pelas escrituras, fala pela consciência da pessoa, fala pela natureza. Aliás, a teologia fala sobre a revelação geral. Deus se revelou através da consciência e através da natureza, e a teologia fala da consciência, da revelação especial, na qual Deus se revela através de Cristo e através da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Então, nós temos vários canais pelo qual Deus se revelou à humanidade. Mas a Bíblia é o livro que regula esses todos canais. Regula. Não é a única ou o único canal da revelação de Deus, mas é o canal que regula todos os canais. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu tenho que dizer à pessoa que Deus fala na Bíblia e pode falar na tua consciência, mas a Bíblia é que vai regular para saber se aquilo que Deus falou no meu coração foi, ou seja, aquilo que eu ouvi no meu coração foi diabólico, foi Satanás falando ou foi Deus falando. Isso também vai ser determinado. Porque Deus não se contradiz, né? Deus não se contradiz. Isso também vai ser determinado pelo nível da iluminação espiritual que eu vou tendo com o Espírito Santo. Esse nível de iluminação que vai determinar a minha compreensão sobre aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus. Mas já ouviu, e até às vezes acontecem coisas bizarras, né? Em nome de Deus. Aliás, nós mesmo fomos colonizados e usou-se a Bíblia para nos escravizar. Infelizmente. E Deus não nos escravizaria, né? Portanto, infelizmente. Então, eu gostava que desses uma chega dos exageros, quando as pessoas abusam do Deus me disse. Eu havia dito que é possível ser bíblico sem ser espiritual, e não é possível ser espiritual sem ser bíblico em Cristo. Ou seja, todo espiritual que não é bíblico em Cristo já torna perigoso essa espiritualidade. Vê? Eu posso encontrar um bíblico que não é espiritual, eu posso encontrar em qualquer lugar, mas eu não posso encontrar um espiritual em Cristo que não seja também bíblico. É importante. Falando acerca disso, para dar uma resposta em geral mesmo, gostaria de deixar algumas características daquele que eu considero espiritual em Cristo. Espiritual em Cristo. Só para não chegarmos nesse problema de Deus me disse ir nos abusos. Quem é espiritual em Cristo? É importante. A primeira característica do homem espiritual em Cristo é um homem bíblico. É um homem bíblico. Um homem espiritual em Cristo, primeira característica, é um homem bíblico. Acho que vais notar que cada ponto que eu estou aqui a abordar com o pastor Kundo, eu sempre vou invocando um versículo. Vou lendo um texto. Tu queres ser bíblico? Não tem como ser espiritual em Cristo não ser bíblico, mas há como ser bíblico e não ser espiritual. Esse é o ponto que a igreja deve entender. Essa é a base, sim. Esse é o ponto que deve entender. Segundo ponto, ser homem espiritual é ter o entendimento sobrenatural das coisas de Deus. Ok. O entendimento sobrenatural, uma percepção sobrenatural. O pastor José Kundi pode chegar numa casa e entender que o lugar que você está não está bem. Sim, espiritualmente perceber isso. Você percebe, um entendimento espiritual. Você pode ter alguém que vem para ser teu amigo, mas há algo em ti não te dá essa convicção de estar com essa pessoa. É uma percepção espiritual. Eu já entrei no táxi, eu acho que não sou o único que, estando no táxi, sentas ao lado de alguém, não conhece a pessoa de lado nenhum e ficas a procurar o telefone para guardar bem. É melhor. Às vezes está num lado, você não, é melhor eu aguardar mesmo bem. Yes. E às vezes a pessoa fica assim a te olhar, tipo, yes. Por que essa atitude? Porque alguma coisa em ti comunica, ele pode levar o meu telefone. Pode levar o meu. Sim, algo em ti. São como ambientes, como até amizades. Às vezes, claro. Essa é uma percepção. Estou a falar do homem espiritual. Primeiro é bíblico. Segundo, tem uma percepção espiritual. Sensibilidade. Uma sensibilidade espiritual. Há algo que Cristo faz no Lucas capítulo 24, verso 44. Vou só ler rápido. Os dois somos bíblicos. Então, Lucas 24, 44. Vamos lá, ser as duas coisas, né? Yes. Lucas 24.
44. 44. Let me help you. Yes. Não sei se posso ler. Podes sim. E ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas. Veja, Cristo invoca as Escrituras a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O verso 45. Então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Pastor Conde, quando falo seja mais espiritual do que bíblico, porque se não for mais espiritual do que bíblico, nem entenderás a Bíblia. Nem terás como entender a Bíblia. Veja o que Cristo faz no verso 45. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Até para a própria compreensão das Escrituras é preciso ser espiritual. Então, seja mais espiritual do que bíblico, ter essa comunhão, essa dependência do Espírito Santo, até para a compreensão das próprias Escrituras. E o homem espiritual tem esse entendimento vem do Espírito Santo, essa compreensão das coisas no mundo espiritual, das Escrituras, vem pelo entendimento que o Espírito Santo dá. E isso não é uma coisa simples nem fácil de se perceber, porque isso não é uma coisa lógica. Não. Ser bíblico é fácil. Está escrito. Está escrito. Mas a questão da espiritualidade é um pouco mais além. Estava na igreja e o jovem veio e disse-me assim: olha, Deus disse para tu me dares o teu telefone. Yes. Ele está a dizer que Deus lhe disse para eu lhe dar o meu telefone. Ok. Mas eu não senti isso, eu não percebi isso no meu espírito. Ok. E acontece muitos abusos em nome de Deus. Me disse, yes. Deus disse para tu me dares o teu carro. Eu já falei com alguém que uma vez disse-me, olha, quando veio aqui um profeta que disse que Deus disse para eu lhe dar um carro. E eu perguntei deste. Como isso acontece, coisas mais bizarras do que essas. Se Deus disse uma coisa... E sendo bíblico nós encontramos isso. Está lá, nas Escrituras. E sendo bíblico nós vamos começar a explorar as pessoas em nome da Bíblia. Claro. Por sermos espirituais, eu quero que tragas aqui um equilíbrio para o entendimento disso, porque o campo da espiritualidade, mesmo em Cristo, é muito subjetivo. As tuas experiências não são as minhas. Yes. Tu ouves a voz de Deus de uma forma, eu ouço de outra. Eu quando ouço louvores, quando eu estou na adoração, eu ouço Deus. Mas há quem diz não, desliga a música. Yes. Então como trazermos aqui a questão do equilíbrio, e principalmente porque ultimamente tem havido muitos abusos com essas coisas. É dali que o bíblico mal intencionado, o leitor da Bíblia mal intencionado, ou o espiritual mal intencionado, porque ele consegue navegar fora da Bíblia, acusando que Deus lhe disse, como aquele cara que foi dizer que Deus disse para dar o carro, claro. aquele jovem que disse que Deus disse para eu lhe dar o meu telefone. Permita-me usar mesmo a fala do pastor José Conde. Imagina que o profeta vem e diz: dê-me o teu carro, porque está escrito na Bíblia que Elias disse para a viúva de Sarepta que faz primeiro para mim, então dê primeiro para mim, que eu primeiro ande de carro. Ele está a invocar um texto da Bíblia. Está a ser bíblico, né? Está a ser bíblico. Agora, o que é que vai fazer escapar essa senhora dessa situação? Se for só sem a percepção e a convicção do Espírito Santo nele, sem uma intimidade do Espírito Santo dele, ele pode cair frente a esse versículo. Eu digo nas pessoas, é preciso que haja convicção do Espírito Santo em ti para fazer algo que outro diz que Deus lhe mandou para você fazer. Você precisa ter a confirmação da parte de Deus para fazer aquilo que o outro te disse que Deus mandou para você fazer. Mesmo que ele cite todos os versículos da Bíblia, eu preciso da convicção do Espírito Santo. Preciso dessa convicção. Então,
Se encontrar uma pessoa, Pastor Conde, que é espiritual e não está a ser bíblico no seu verdadeiro sentido de ser bíblico, é uma espiritualidade duvidosa. Muito duvidosa. Por isso que eu comecei, o primeiro critério de um espiritual em Cristo é ser bíblico. Segundo, ter o entendimento, uma compreensão sobrenatural. E não para por aí. Continua. Não para por aí. A terceira característica de um ser espiritual em Cristo é alguém que tem a comunhão com o Espírito Santo. Tem uma intimidade com o Espírito Santo. Falei muito disso. A quarta é alguém que tem seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, dificilmente você engana um homem espiritual em Cristo, você dificilmente engana essa pessoa. Porque ele tem seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Veja esse exemplo. Paulo e Silas estão a andar. Uma menina está atrás de dizer: estes são homens de Deus, escutai-os. Fez isso muitos os dias, até que Paulo parou, olhou para a menina, expulsou o espírito da adivinhação que estava dentro dele. Essa é uma dimensão espiritual. Sim. É uma dimensão espiritual. Quanto mais espiritual as em pessoas Cristo, comuns não têm esse nível de profundidade. é isso que estou a dizer. E com muita facilidade podem ser enganadas. Negligenciamos a vida prática, ou seja, permita-me dizer isso. Sim. Eu não posso delegar a minha vida de oração ao profeta. Não posso delegar a minha vida de oração ao meu pastor da igreja. Se eu fazer isso, acabou, matei a minha espiritualidade. Matei a minha espiritualidade. A minha vida de oração com Deus, o ponto de base, o ponto de começo é a vida de oração. Isso vai dar mais equilíbrio espiritual, porque é um diálogo, vou ter mais a proximidade com Deus a partir dessa minha vida pessoal, espiritual, na oração, primeira coisa. Segundo, eu não posso delegar a minha vida de meditação ao pastor da minha igreja. Eu tenho que orar pessoalmente, eu tenho que meditar pessoalmente para que eu possa crescer pessoalmente no espírito. Então, a maioria dos cristãos, aliás, mesmo daqueles que se acham ser bíblico, quando você investiga, pesquisa, você entende que nem são bíblicos o que eles acham ser bíblico. Então, esse é o problema. Só seremos enganados se nós delegarmos uma comunhão pessoal com Deus. E essa comunhão se assenta na oração, na meditação, nessa vida de ouvir Deus, na sensibilidade de ouvir Deus. Se nós negligenciar e delegarmos isso para alguém, falei aqui última vez, a primeira que eu estive aqui a primeira vez, eu disse: um profeta ministro não torna pessoas refém. Ou seja, para eles ouvirem Deus, só precisam vir até Ele. Profeta ministro enquadra pessoas e capacita pessoas para aprenderem a ouvir Deus eles próprios. Por eles próprios. Sim. Eles próprios. Esse é o trabalho do profeta ministro. O profeta ministro não está lá toda hora, Deus me disse, Deus me disse. Não. Ensinando, capacitando as pessoas para que eles próprios passam a ouvir Deus, mesmo nos seus quartos. Uau, extraordinário. E sobre os excessos, sobre os abusos, o caminho é tornar as pessoas mais íntimas de Deus e mais conhecedoras da própria palavra. Claro. No entanto, tem coisas difíceis que Deus às vezes requer de nós, que até para explicar às pessoas, e coisas espirituais. Claro. Há uma razão porque o Abraão não falou a Sara que ia levar o menino. Claro, claro. Há uma razão de porque Jesus tira o cego da cidade e vai lhe curar distante do olhar dos outros. Yes. E às vezes nós nos encontramos nesses processos de Deus em que nem todos vão perceber. Yes. Como é que nós nos posicionamos? Porque as pessoas sempre querem sempre um texto bíblico. Veja que
Pedro disse, vale mais alegrarmos a Deus do que alegrarmos aos homens. Esse é o ponto número 1. Muitas das vezes Deus nos orienta coisas, ou seja, não vou falar de dons, vou falar da Bíblia. Muitas das vezes Deus orientou coisas na Bíblia que, se esses mesmos profetas vivessem nos nossos tempos, não seriam acreditados. Se estes mesmos homens de Deus vivessem nos nossos tempos, não seriam acreditados. Estava a conversar na escola com meus estudantes e eu disse: a maioria dos profetas não foram acreditados pelas pessoas de suas épocas. Nós acreditamos neles, e eu falo sempre isso nas conferências, porque nós amamos mais os mortos do que os vivos. Se alguém já morreu, então tudo que ele falou fica verdade. Deixa-me invocar um texto que Isaías vai reclamar. Isaías mesmo que vai reclamar. Isaías capítulo 53. Para sermos bíblicos. Sempre seremos. Isaías capítulo 53. Seja mais espiritual do que bíblico não quer dizer seja espiritual e não bíblico. E não quer dizer seja antibíblico. Não quer dizer isso. 53. Verso 1. Ok, a tua versão é mais, assim, mais Claro. fácil de se perceber. Quem tem acreditado em nosso relato? Quem creu em nossa pregação? Quem creu? Isaías está a dizer na sua época, não creram nele. Não, o grande Isaías, o profeta messiânico que nós ensinamos, o maior dos profetas, nós explicamos nas escolas de teologia, mas na sua época, Quem creu na sua pregação? quem creu na pregação dele? Então, há esse lado que nós precisamos entender. Que Sentes que há um pouquinho isso sobre ti? As pessoas não acreditam em muitas das coisas que dizes. É claro, e eu entendo. És o Isaías desse tempo? Não quero me considerar assim. Não quero me considerar assim. O que eu quero fazer entender ao pastor, existe ateísmo. Ateísmo são pessoas que não acreditam em Deus. Imagina se tem pessoas que não acreditam em Deus. Como que todo mundo vai acreditar no pastor Conte? Se Deus que lhes criou. Deus, o Criador do céu e a Eles terra. não acreditam. Há pessoas que disseram, nós não acreditamos nele. Existem pessoas, por livre e espontânea vontade, decidiram não crer no pastor Conde. A mesma coisa que o pastor Conde falar, se for eu, doutor Próspero, a falar, vão aplaudir. Se for do pastor Conde falar, não vão aplaudir. Porque o problema deles não é o que está a se falar, mas é a pessoa que está a falar. Quem está a falar? Quem está a falar. E esse é um dos problemas que nós vivenciamos na nossa nação. O problema de quem está a falar. Esse é o grande problema. Quem está a falar? Se for alguém que é nosso, que nós amamos, que nós... O que ele falar é a verdade. Então, eu não me sinto preocupado com essa questão, desde que nós temos uma grande maioria de pessoas que nos ouvem, que crescem, que escrevem para nós, dizem que continuam, estamos a crescer, estamos a aprender e nós nos focalizamos nele. Eu gosto o que Cristo faz. Quando a maioria das pessoas saem do grupo dos discípulos, só ficam 12, sabias que Cristo se concentrou com aqueles 12? Às vezes é bom se concentrar com aqueles que acreditam em ti, trabalhar por eles e amanhã verás o fruto. E as pessoas que não acreditam, isso ser paciente com eles, que amanhã poderão acreditar. Deixa-me dar um testemunho pessoal. Não sou muito bom de dar testemunhos pessoal. Há um meu estudante que é hoje doutor em teologia, que também é um professor na teologia. Então ele tinha um estudante dele na sala de aula dele que não acreditava em mim, me via um herético, um herege, falava sempre. E o meu estudante, que era professor dele, tentava lhe convencer. Não, eu conheço ele, foi meu professor, mas ele nunca ficou convencido. Não, nem acredito que você foi estudante dele. E um dia tive um convite, permita-me citar o pastor Júlio João, tive um convite para ministrar. E esse estudante do meu estudante, esteve na sala. Me acompanhou durante 1h10, 20 minutos que eu preguei. Quando ele voltou, disse no meu estudante, que é professor dele, disse: aquele é mestre. Eu me arrependi. Porque muitas das vezes nós julgamos pessoa por um trecho de 1 minuto e não acompanhamos a pregação de 1 hora.
Quem esteve na sala acompanhando a pregação, ouviu explicação, ouviu textos bíblicos, entendeu o que o pregador queria dizer. Mas quando se lança um minuto, um trecho de um minuto, nesse um minuto, sabe que a internet, quando você põe uma coisa de 1 hora, as pessoas não assistem. Dificilmente as pessoas assistem. Coisas de 1 minuto, 30 minutos, é que mais os reles que nós dizemos, é que mais é assistido. E em 1 minuto você não pode explicar tudo. A explicação não pode estar lá. Mas quem esteve no culto sabe o que o doutor disse, do começo até o fim. Então, é só ser paciente com as pessoas. Terão a oportunidade de estar conosco e entender o que estamos a dizer. Mas quando vais para Isaías, era exatamente para nos mostrar que é normal... É normal não ser acreditado na sua época. É normal. Há pessoas que acreditaram em ti. Imagina Jesus, os irmãos dele biológicos não acreditaram nele enquanto vivia. Só quando ressuscitou dos mortos que acreditaram nele. Em toda a vida dele, os irmãos dele biológicos não acreditaram nele. Cristo, que andou sobre as águas. O que é que o pastor Kundi pode fazer? Não, aliás, quando começamos a Rádio Sublime, muitas pessoas nem vinham para cá, sequer. Não acreditavam, né? Hoje, alguns até pedem entrevistas. Audiência. É normal, é normal. Mas há um aspecto que é sobre a espiritualidade. Claro. Que eu quero, assim, com muita sinceridade, que nos ajudes a entender. Sim. A questão do casamento é espiritual? Casamento. Tu entendes que é preciso ser muito espiritual para escolher bem um parceiro? Como é que tu olhas? Porque eu ando um pouco preocupado com essa questão. Porque vejo muitas pessoas a casarem, mas com pessoas que não são compatíveis. Claro. Para quem é espiritual, Claro. percebe. Claro. Como é que tu entendes isso? Eu acredito que Um homem supostamente espiritual vai casar com alguém que não entende quase nada de espiritualidade. Claro. E depois isso vai ser um problema sério. Claro. Eu acredito que um homem espiritual em Cristo, que desde já é bíblico, nós estamos Sim, aqui a isso é insistir claro. que desde Isso é já claro. é bíblico, se ele optar pelos critérios da Bíblia para escolher uma mulher, acredito que dificilmente falhará. Acredito que dificilmente Quais são falhará. esses critérios da Bíblia que... Ok. Um dos primeiros critérios que a Bíblia nos orienta é não termos uma união, um jugo desigual. Eu sou crente, não posso procurar me unir com alguém que não é crente. Essa é a primeira coisa. Mas quando falo me unir com alguém que não é crente, não estou a dizer com alguém que não vai à igreja. Porque há muitos descrentes na igreja. Há muitos descrentes falando em língua. Há muitos descrentes na diaconia da igreja. Quando eu falo não crente, não estou a falar de pessoa que não vai à igreja, mas de pessoa que não está alicerçada na palavra. Muitas das vezes nós confundimos o crente com a pessoa que vai na igreja. Ali está o problema. Encontrei a irmã no grupo coral. Então, como estava no grupo coral, é crente. Mas quando você fala com a irmã, você sente que toda a mentalidade dela não está alicerçada na palavra. Então, o crente deve ser definida como uma pessoa que é a vida dele, o pensamento dela, o comportamento dela está alicerçada na palavra. Para mim, o casamento joga em duas dimensões. Joga na dimensão espiritual e joga na dimensão carnal. Começo pela dimensão espiritual. Eliezer, quando vai procurar mulher, escolher mulher para Isaac, ele ora a Deus para Deus lhe orientar a mulher que designou para o seu senhor Isaac. Essa parte é muito importante para o casamento. Não podemos tirar o elemento espiritual, uma vez que quem instituiu o casamento é Deus. Então não podemos tirar esse elemento. O segundo elemento é o elemento carnal, porque a Bíblia diz: ambos tornarão uma só carne. Quer dizer, se eu me torno uma só carne com minha esposa, tenho que saber que o casamento inclui-se questões carnal.
É muito importante saber cozinhar, saber lavar roupa, saber se humilhar, ser um homem trabalhador, ser um homem que sabe cuidar, um homem carinhoso. Esses aspectos não são aspectos espirituais, são aspectos carnais. E eu digo, o único lugar que é permitido cristão de ser carnal é no casamento. Lá deve ser carnal, não só espiritual. Melhora isso. Porque a Bíblia diz, ambos tornarão uma só carne. Se eu não entendo nada da carne, falo isso aos casados. Imagina, o homem não entende nada, entre parênteses, da cama. Isso não é oração, isso não é falar em língua. E muitos casamentos dos filhos de Deus, pastores sobretudo, vão indo no divórcio. E um dos grandes problemas está nesses aspectos. Carnais. Aspectos carnais, não aspectos espirituais. Porque se for nos aspectos... Porque oram mesmo. Né? Oram mesmo, às vezes oram juntos. E são bíblicos, inclusive. E trabalham na igreja. A mulher diaconisa e o homem é pastor da igreja, mas houve divórcio. Por quê? Porque negligenciou-se. Porque quando foram para os aspectos carnais... Sim, há uma falha para os aspectos carnais. Os aspectos carnais têm poder de destruir uniões espirituais? Porque a Bíblia diz que ambos não tornam um só espírito, tornam uma só carne. Se nos tornamos uma só carne, devemos ser cultivados nas questões da carne. Há um texto muito perigoso nas Escrituras, um dos perigosos nas Escrituras. Apóstolo Paulo diz: quem é casado que se ocupa dos negócios do mundo para alegrar a sua esposa. Sim. Então, quer dizer, se eu sou casado, eu tenho que saber um pouco das coisas da carne, não para fazer fora do lar, para fazer dentro do lar. Eu tenho que saber o que é carinho. E a igreja perde muito nisso, porque quando a igreja prepara os noivos, vai muito no aspecto espiritual. Tem que orar juntos. E os conselhos são sempre nessa. É sempre nessa ser direção. Submisso. Mas uma mulher que não está sendo bem satisfeita, é difícil ter essa submissão. É difícil ter essa submissão. Então, esses aspectos de carinho, de diálogo, de perdão, todos os aspectos devem se combinar. O pastor tem que saber partes preliminares. Não só pastor, cristão, cliente, tem que saber partes preliminares durante o momento, após o momento. Essas coisas a igreja precisa instruir. Porque senão depois pode-se comprometer até o espiritual. Pode comprometer o espiritual, porque reitero que o único lugar, o Dr. Próspero digo, o único lugar que os cristãos podem ser carnal, tem a permissão, a licença para ser carnal, é no casamento. Lá eles podem ser carnal. Uau. Extremamente. E é perigoso se não forem, né? Se não forem ali, complica tudo, porque é um domínio mesmo que toca não só o espírito, mas também a carne. Uau, espetacular. Agora, eu gostava de ouvir de si, e ainda nessa questão dos relacionamentos. Sim. Deus dá mulheres a homens, ou cada um escolhe o que quiser? Muito obrigado pela essa pergunta. E essa escolha é espiritual ou essa escolha é carnal? Muito obrigado. Vou escolher a minha esposa do ponto de vista espiritual? Sim. Ou devo me ater à questão carnal? Muito obrigado. Bonita, com o corpo que me agrade, Yes. E todos os condimentos que do ponto de vista carnal me satisfazem, ou vou ficar só com a questão da espiritualidade? Obrigado, Pastor Kundi. Eu acho que você é o mais livre possível, na minha opinião, até. A Angola já Mas quem não é livre não senta nessa cadeira onde está. A Angola já me conhece nisso, que o Dr. Próspero fala o que ele reflete e pensa. E gosto de ser assim. Deus nunca deu a alguém mulher. Eu creio assim. Nunca deu a alguém mulher. Nem Adão. Não. Nem Adão. Deus nunca deu a alguém mulher. Nem Adão. As pessoas confundem a palavra trazer e dar. A Bíblia diz: Deus trouxe a mulher Adão.
A Bíblia não disse Deus deu a mulher a Adão. Quando o homem viu a mulher que Deus trazia, ele próprio, o homem, disse: este agora é osso dos meus ossos. É ele que está a optar essa mulher que Deus está a trazer para ser ao lado dele. Mas o verbo usado no Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz: Deus trouxe a mulher ao homem. Não sei se podemos ler ou podemos avançar. Podemos ler, mas é um problema. O Adão depois disse: a mulher que me deste. Mas vamos lá começar com o texto que tu escolheste, porque somos bíblicos e espirituais. Gênesis 2, né? Verso 22. 22, vamos lá. Doutor Próspero. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Yes. Na versão que eu tenho está: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A levou, trouxe. Diferente de dar, são duas coisas diferentes. Veja que a mesma palavra usada para a mulher também foi usada para os animais. Mesma palavra. Verso 19. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar e os levou até Adão. Assim como Deus leva os animais até Adão, da mesma maneira Deus leva a mulher até Adão. Agora veja na questão dos animais, quando Deus leva os animais. A Bíblia disse: e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado e a toda ave do céu e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. A Bíblia não disse para Deus, para Adão. Deus trouxe para Adão. E para Adão não foi encontrada uma auxiliadora adequada. Não é para Deus. Assim como Deus faz os animais, traz para o homem, da mesma maneira no verso 22, ele faz a mulher e traz para o homem. Assim, o mesmo Adão que não viu mulher entre os animais é o mesmo que vê desta vez a auxiliadora na criatura que Deus trouxe. Quem estava a fazer a escolha era Adão. Deus apenas trazia. Mas para ele fazer a escolha tinha que ter mais de uma, ele só tinha uma. Como não escolheria Eva? Eu coloco quem estava a escolher é Adão por causa do verso 20, que disse: para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada entre os animais. Ou seja, quando Adão estava a dar nome, eu acho que ele estava a dar também um golpe de vista. Será macaco? Não, não é macaco. Não. Leão não. Vaca não vai combinar. Então a Bíblia diz: para Adão não foi encontrada. Se não foi encontrada é porque houve uma busca enquanto dava os nomes. Dali que falo da questão da escolha. Para Adão, não para Deus, a Bíblia está claro. Diz: para Adão não foi encontrada uma auxiliadora. Estou aqui no verso 20, última frase. Mas para Adão... Que ele fosse auxiliadora, que ele fosse idônea. Sim, para ele, não para Deus. Quem está a fazer escolher ele? Mas também disseste que o Isaac mandou ir buscar uma filha. Claro. Uma mulher. Ou seja, mandou o seu servo ir buscar uma filha para ele, para o filho dele. Jacó mandou ir buscar uma filha para Isaac. Estou certo? Abraão mandou ir buscar uma mulher para Isaac. Para Isaac. Para Isaac, claro. E ele ora e pede. Eliezer que ora. Sim. Não é Isaac que ora. Mas Abraão pede ele que jura. Que jura, sim. Que voltará na sua família. Sim, ele envolve Deus, por isso está juramento. Claro. Ele envolve Deus. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus tinha influência sobre isso. Eu vou chegar nesse ponto. Ok. Por isso que eu comecei por dizer: Deus nunca deu. Eu comecei lá. As pessoas invocam o que Adão falou. Foi a mulher que tu me deste. Eu não dou crédito a Adão que culpa a Deus. Como que eu poderia dar razão a Adão culpando a Deus? Dizendo a Deus: foi a mulher que tu me deste. Mas foi o que ele disse. Sim, estou a dizer, foi o que ele disse, mas eu não dou crédito a essa palavra de Adão. Quando Adão diz: foi a mulher que tu me deste, e eu verifico o momento da entrega, eu não vejo onde Deus lhe entregou. Eu só vejo quando Deus trouxe, quando Deus lhe levou. Então a acusação de Adão perante a Deus, para mim, é falsa.
Adão está acusando. Mas Deus também não lhe disse que não te dei. É claro, Deus não nega e nem confirma. Ele apenas avança com julgamento. Mas quando eu faço o exame da situação, do contexto onde está a ser feito a mulher, eu não consigo encontrar onde Deus deu. Aí estás a ser bíblico, não estás a ser espiritual. Ali estás a ser bíblico demais e não estás a ser espiritual, porque o espiritual percebe, trouxe para mim, então trouxe para quem? É o problema dos bíblicos que não são espirituais. Vais cair no teu erro. Se trouxer a mulher significa... Espiritualmente eu percebo que, não sei o meu irmão que está aqui comigo, claro, que Pastor Euclides, espiritualmente eu percebo que Deus trouxe para ele. Então, eu acho que ele também, aliás, ele era mais espiritual que eu. Se trazer, então, Adão era mais espiritual que eu, que ele percebeu que aquela mulher era dele. Mas se trazer e dar, então, vou ter problema com o verbo que é usado para os animais, porque o mesmo verbo é trazer. Você não está aqui para discutir comigo, eu só estou aqui. Claro. Agora, o que eu queria chegar na perspectiva do... Mas fica à vontade. Claro. Aqui é a sua opinião. Claro. O que eu queria chegar? Nós temos o poder de escolha, mas feita nos critérios de Deus. Ok. Isso é muito importante. No lar, não é Deus que me dá a mulher, eu é que escolho a mulher, mas nos critérios dele. Vou dar exemplo, isso aconteceu com Moisés. Deus disse, escolhe entre todos os filhos de Israel 70 homens, na qual eu vou tirar do espírito que está em ti e repartir nesses 70 homens. Mas que esses 70 homens sejam assim, 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 assim. Quero dizer, Deus deu os critérios, mas Moisés é que vai fazer a escolha baseando-se nos critérios que Deus deu. Então, para se escolher uma mulher, eu não posso esperar Deus escolher para minha mulher. Eu devo escolher, mas nos critérios. Agora, mas não podes escolher porque é por causa do aspecto carnal? Eu quero chegar lá. Quando eu falo de escolher e nos critérios de Deus, eu não posso esquecer os aspectos carnais. Não, e muita gente casou-se mal por causa dos critérios carnais. Mas quero te ouvir. Eu não estou a apressar. Vê a mulher de Abraão. Abraão teve que mentir a irmã porque era tão linda. Sim. Que tipo de beleza é esse que dá medo ao homem? De dizer, não vou usar mentir porque disse uma meia-verdade, de dizer que é minha... Meia-verdade é mentira. Bom, não vou entrar nessa discussão. Isso pode ser o nosso próximo tema. Pode ser o próximo, claro. Então, o que é que pode levar um homem a dizer que é minha irmã? Era tão linda, tão linda. Eu digo nas pessoas que tua mulher tenha bom comportamento, assim como seja linda. É claro que a beleza da mulher só é detectada pelo homem que a pretende. Felizmente. Uau. Sou o homem que sabe que a minha mulher é a mais linda de todas as mulheres do mundo. Isso é um mistério. É só ele que sabe. Nós podemos ver, não, essa aqui não está combinando, mas ele próprio, quando olha lá, diz: este agora é carne da minha carne. E Deus diz: é minha outra metade. Pronto, se você acha assim, está aqui. Então, deixa eu ver se eu te entendo. Deus não dá? Não dá. Estabelece critérios para me escolher. Dentro dos critérios dele, tu escolhes. Sim, eu escolho. No sentido de se ferrares, não lhe culpares. Não lhe culpar. Mas acha que Deus tem medo que você lhe culpe? Não. A princípio, tem a ver com Deus ser de natureza Deus de princípios. Ok. E por ser Deus de princípio, Deus não faz escolhas para as pessoas. Deus faz propostas para as pessoas. As pessoas é que fazem as escolhas. É dali que as escolhas tornam as pessoas responsáveis. Por isso que Deus nos deu a vontade, pese embora que livre-arbítrio é debatido na teologia. E um dia podemos discutir sobre isso. É claro. Mas doutor Próspero, permita-me insistir nessa questão. Sim. Espero que estejas à vontade. Não, estamos bem. O suficiente para falar. Como é que você responderia às pessoas que dizem que Deus é que deu?
Eu não sei em que base que eles se basearam, mas Deus falou comigo? eu tenho uma fala de um mais velho aqui em Luanda, salvo o nome, não quero Não citar. precisas. Esse mais velho diz assim: a partir do momento que você me diz, Deus te disse, você me amarrou fio na garganta. Eu não tenho mais nada a comentar. Se você acha que Deus te disse isso, caminha com isso. Na minha percepção. No teu caso, a sua esposa, foste tu que escolheste. Não, eu escolhi, tive que escolher. E Deus não teve nada a ver com essa escolha. Deus, Olhaste para os padrões Deus são os dele e critérios tu- que eu hã? tive que usar. Eu usei os critérios dele, O precisava que é que usar. pesou mais, o lado da carne ou o lado da espiritualidade? Acho que os dois tiveram que pesar. Mas o que é que deve pesar mais? Acho que os dois devem pesar. O pastor Próspero não quer falar que a carne tem Não, um não, peso. os dois devem pesar. Você está a fugir, você não quer assumir que... Não, quando eu falo Não, os mas dois, sabe que há pessoas que escolhem a mulher com peso da carne, né? o problema é quando você escolhe com o peso da carne. E falar você do peso da carne, falha. estamos a falar de quê? Beleza, Beleza. corpo, yeah. Essas são as coisas Os que mais, atributos, sim. que mais atraem o homem, porque a fraqueza de todo homem está nos olhos. O homem ouve pelos olhos quando o assunto é mulher. Não importa tudo que vocês vão dizer, o que ele viu, viu. Então, sendo isso a fraqueza do homem, se o homem não fazer um equilíbrio espiritual, ele vai se basear na carne. Mas também muitas das vezes, o que nos atrai primeiro parece que é a carne. Depois que a gente procura orar, procura estudar a pessoa. Mas é possível fazer a escolha primeiramente a partir do espírito? Acho que é difícil. Acho que a maioria das pessoas foram mesmo atraídos pela carne. Ou somos atraídos pela carne e depois vamos descobrir, vamos estudar, descobrir vamos lá estudar, se o vamos espírito estudar. também está lá para confirmar claro, o desejo. É claro. Depois vamos estudar, orar, mas essa parte, porque o homem, a fraqueza do homem, a Bíblia diz que quando Adão viu a mulher, ali está a fraqueza do homem, ver. O homem não suporta ver. Ele quando vê uma mulher em boas condições, mesmo estava falando em língua, eu acho que vai um pouco, depois volta, continuando a falar em língua. Uau! Mas e como é que nós ensina lá os jovens, e que são muitos, Claro. que vão ter acesso a essa live? Claro. Como é que eu encontro esse equilíbrio? Porque também não podemos dizer ignora a questão da carne, porque Não, tem não, que ser, não. tem que ser nas minhas lentes, pelo menos tem que ser alguma coisa. Claro. Como é que os jovens encontram o equilíbrio entre o peso da carne e a necessidade dos padrões espirituais na escola? Deixa-me usar o que Deus disse para Samuel. Deus disse: o homem vê o que atrai os olhos, Deus vê os corações. Eu acho que quando você vai escolher uma mulher, deve consultar Deus que vê os corações e também não negligenciar a parte na qual os homens são atraídos. Esses dois elementos é importante. Eu consulto a Deus porque somente Deus é que sonda os corações. Mas eu também não posso negligenciar essa parte que atrai os meus olhos. Porque essa mulher, para depois amanhã não ser uma vergonha para mim, ela ora, fala em língua, teme a Deus, profetiza, mas amanhã para ele levar numa conferência está a tornar um problema. Porque vou encontrar lá a mulher do pastor Kundi, eu me sinto um pouco mal. Então tem que se combinar As duas coisas, né? As Alguém duas escreveu aqui: a oração não dá beleza. Claro. Então é Felizmente. muito importante, e esse critério é muito subjetivo, né? Muito. Depende de cada um. Muito, Tem que ser muito. conforme os seus próprios padrões. Muito. Mas nós, os pastores, permitam-me. Eu, por exemplo, vou dar exemplo. Desculpa, sou pastor. Quando aconselhamos, vai falar, só para não me esquecer. Sim. Quando aconselhamos muitos dos nossos filhos a casar, sempre dissemos: olha, a irmã é espiritual, Yes. está na palavra, é boa serva. Raramente, nunca ouvi, Sim. né, um pastor a dizer: olha, mesmo do ponto de vista carnal, Mesmo do ponto de vista carnal, ela é apresentável, ela é higiênica, ela trabalhadora. é importante, é importante. Eu estava a falar de mim nos critérios carnal, porque os critérios espirituais, a Bíblia já estabelece. Já estabelece. Já estabelece. É a coisa mais fácil. É fácil de encontrar. Nos critérios carnal, eu nunca fui atraído por mulheres de pele escura. Ok. Nunca fui atraído.
E quando eu fui fazer a escolha, eu tive que fazer a escolha. Encontrar uma mulher na palavra, mas que ia em encontro daquilo que eu sou atraído. Ok. Porque senão amanhã você tem a mulher em casa, mas também vai fora por causa de aquilo que te atrai. Na carne. Na carne. Então, a minha mulher não é mulata, mas é alguém de pele clara. E eu gosto assim. Eu escolhi, eu quando sento na cadeira, vejo ela passou, disse uau. Digo uau, eu fiz a escolha completa. Uau, era exatamente isso. Era exatamente isso que eu queria. Até porque questões espirituais são fáceis, ou seja, são trabalháveis, né? Sim. Algumas das características da carne. Mas é importante a questão espiritual mesmo ser muito levado em conta. Estou insistindo nisso. Mas a parte da carne também não pode ser negligenciado. Mas o espiritual não procura trabalhar a espiritualidade do parceiro ou parceira no lar. Não faça isso. Tenha já certeza da espiritualidade dele antes de entrar no lar. Uau. Porque a espiritualidade da pessoa depende da decisão da própria pessoa. Pode decidir não fazer. Imagina Judas andou com Jesus 3 anos, mas no fim teve que vender Cristo. Jesus disse, um de vocês é demônio. E se você se casar com um de vocês é demônio, é um problema. Não importa o que você faça. Judas tinha todas as oportunidades das qualidades de Cristo para melhorar, mas não melhorou. Cristo disse, um de vocês é um demônio. E se você casar com essa pessoa? Meu Deus. É inferno. O espiritual está sempre acima de qualquer outra coisa. Tem que se optar por lá. Se eu for dizer assim, se eu for escolher como pastor, prefiro com que se escolha uma mulher espiritualmente qualificada, mesmo com alguns defeitos físicos que podem se trabalhar enquanto estar no lar. Acho que o que se pode trabalhar no lar é a carne, a parte da carne. Minha mulher pode ter uma barriga muito grande, posso levar no ginásio, começar a treinar, para ter aquele trabalho com facilidade. Agora, pego alguém que já tem corpo estruturado para trabalhar a sua espiritualidade no lar, é um trabalho maior. E vais orar bastante. É um trabalho. Vais viver no monte. O lar torna em intercessão do que lugar de adoração. Eu não sei se tem algumas perguntas. Vou ler as vossas perguntas aqui ao Dr. Próspero. Mande perguntas e o Dr. Próspero vai responder. Então, ter um parceiro segundo os critérios de Deus é ter um parceiro perfeito? É a pergunta de Alexandre o Grande. Infelizmente não. Eu admiro. Manda as perguntas e eu vou ler, o Dr. Próspero vai responder. Claro, eu admiro o Deus que é perfeito, mas trabalha com homens imperfeitos, mas os homens imperfeitos procuram trabalhar com homens perfeitos. Não existem essas pessoas. É um paradoxo. Eu devo entender que, assim como não sou perfeito, aquele que eu vou encontrar não será perfeita. E dali nós devemos nos complementar. Uau. E nos entender. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pessoal, manda aí perguntas para o Dr. Próspero responder. Já são 23 horas, atenção. Uau. Já são 23 horas. Uau. A gente já está há 2 horas e pouco a falar, então é muito importante que vocês aproveitem esse tempo para tirar dúvidas. Então, o Dr. Próspero está aqui para as tirar. Não havendo, as devem estar a escrever. Ok. Enquanto escrevem, a gente continua aqui. Já mesmo concluindo, o que é que, a nível profissional, falamos a nível conjugal, queria uma pincelada sobre isso. Claro. A nível profissional. Claro. Portanto, Daniel é escolhido. Claro. Acha só por causa das suas qualidades espirituais na Babilônia para ser o que ele foi. Não, só foi por isso? Não. Para trabalhar no Palácio do Rei, neste caso, não. Sim. Aliás, no currículo, ou nos critérios, se assim bem dizer, nos critérios que foi colocado, não havia nenhum elemento da espiritualidade. Não tinha. Quando você vê no Daniel capítulo 1, a partir do verso 3 e começa a descer até no verso 5, nos critérios da escolha das pessoas para trabalhar no palácio, nenhum critério da espiritualidade. Nenhum. Então, eu sempre digo nos cristãos, seja como o sal que entra na água, pega da sua estrutura,
mas sem perder o seu sabor e dando sabor a toda a água. Ou seja, a certos lugares você vai entrando como deputado, mas lá dentro você vai dar o sabor de cristão. Há certo lugar que você só poderá entrar como enfermeiro, mas entrando dentro vai dar o sabor de cristão. Daniel entra no palácio como um jovem inteligente, de boa aparência, que conhecia a cultura real, mas uma vez dentro do palácio deu o sabor profético. Mas não há nenhum elemento profético como critério para ser aceitado no palácio. Então, o cristão deve trabalhar esse aspecto, trabalhar os aspectos sociais, os aspectos profissionais, sem, no entanto, deixar ou perder o seu sabor como cristão. Porque há certos lugares só vão te admitir por causa desses critérios sociais e profissionais que você responde, e uma vez lá dentro, você dará o teu sabor. Uau. Tem aqui algumas perguntas e vamos terminar com as respostas às vossas perguntas. Claro. Doutor, é normal escolhermos um parceiro bíblico e não espiritual como crentes? Nos fez voltar no tema. Eu acho que devemos ter muito cuidado, porque o bíblico e não espiritual torna-se um religioso. Ok. E um religioso é perigoso. Pastor Kundi, as pessoas que livraram Jesus para a morte não são pagãos, são religiosos. Ok. Pessoas que combateram Cristo em todo o seu ministério não são pagãos, são religiosos. Os religiosos são pessoas muito perigosas. Muito perigoso. Então, uma pessoa que é somente bíblico e não espiritual torna-se uma pessoa religiosa. E o religioso pode matar, pode envenenar. Em nome da religião. Em nome da religião, pode crucificar. Um religioso pode diabolizar a imagem do pastor Kundi só em nome da religião. Só em nome da religião. Tem outras perguntas aqui. Os magos do Oriente levantam uma questão. Qual é a diferença entre espiritualidade e espiritismo? É disso que eu evitei entrar no começo da nossa conversa. O espiritismo tem a ver com o misticismo, tem a ver com práticas ocultas, de ciências ocultas, ciência esotérica. Tudo isso tem a ver com o espiritismo. O espiritismo faz parte, é uma das correntes da espiritualidade. Não deixa de ser espiritualidade, mas uma corrente desviada dentro da espiritualidade. O que nós cristãos, consideramos espiritualidade é aquela que é fundamentada na palavra de Deus. Uau, tem fora mais da questões. palavra espiritismo. Tem mais outra questão sobre onde é que está aqui. Eu gostaria de saber em que consiste uma mulher espiritual. Muitos dos mais velhos entendem mulher espiritual como pregadora ou adoradora. Yes. Pode ter um homem de Deus, uma mulher que seja espiritual, mas trabalha na igreja, ou seja, pode ter um homem de Deus, sim, um homem de Deus pode ter uma mulher que seja espiritual, mas não trabalha na igreja. Obrigado Eliseu, pela questão. É a questão do Eliseu. Amado Eliseu, o que acontece é que o espiritual, alguém espiritual em Cristo é alguém que será temente a Deus. Uau. Temente a Deus. Então, nós não devemos equiparar a espiritualidade pelo trabalho que a pessoa está a fazer na obra de Deus. Alguém pode ser diácono, mas que é meramente carnal. Alguém pode ser protocolo, mas é carnal. Eu não gostaria que as pessoas escolhessem homem ou mulher por causa da função que a pessoa faz na igreja. Não gostaria. Gostaria por causa da intimidade, da comunhão que a pessoa tem com Deus, que parte no temor do Senhor. Uma outra pergunta do Mesaque Sadraque de Jesus. Não se leva em conta casar com a mulher do meu propósito ou chamado? É a pergunta que ele faz. A mulher do teu propósito e chamado, você quem faz. Você quem faz ele. Porque ele não esteve lá onde te chamaram. Ele não sabe o que Deus te disse. Você escolhe nos critérios de Deus a mulher que você gostou e você faz dele mulher do teu chamado. Bom. Aquela famosa expressão mulher do ministério. É uma mulher que se faz.
Faz da tua mulher mulher do ministério. É só isso. Uau, tem aqui mais algumas questões. O Abraão Kiamuangana disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Como o doutor explica essa fala de Deus? É uma fala que mostra a intenção original de Deus. Aliás, quando Deus já cria, lá no Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: os criou macho e fêmea. E na formação, na materialização, Deus disse que não é bom que o homem esteja só, mostrando o interesse dessa complementaridade. Ou seja, o homem precisa da mulher para fazer essa complementaridade e poder caminhar junto. Mas há um elemento importante lá, pastor Kundi. Quando Deus disse: farei uma auxiliadora idônea, eu gostaria que as irmãs entendessem que naquela altura não havia louça para se lavar. Naquela altura. Estavam no jardim do Éden, comiam das árvores. Naquela altura não havia roupa para se lavar. Aliás, andavam nu, não há cama naquela altura. Em que a mulher deveria ajudar o homem? Porque não há trabalho doméstico lá no jardim do Éden. Porque muitas das vezes nós pegamos o texto, trazemos para nós, sem entender o texto a partir do seu contexto. A ajuda pelo qual Deus está a dizer é a mulher ajudar o homem a cultivar e a guardar o jardim. O propósito primeiro que Deus coloca a mulher perto do homem é para a mulher ajudar o homem nos propósitos divinos que Deus chamou o homem para fazer. O trabalho doméstico é secundário. É secundário. A mulher está perto do homem para ajudar o homem nos propósitos divinos que Deus o chamou. Espetacular, nunca ouvi isso, é a primeira vez. E quanto ao famoso sacerdócio, como o doutor vê? É espiritualidade sem Bíblia ou nem por isso? O sacerdócio, primeiro, é bíblico. O sacerdócio é um termo bíblico. Nós somos um reino de sacerdotes. Mas agora, há de se ter cuidado com práticas do cultismo que se chama sacerdócio na igreja. Tem que se ter cuidado. Mas senão nós temos o sacerdócio real em Cristo Jesus, que se fundamenta na palavra de Deus. Uau. Se houver não, o pastor lava as mulheres em nome de sacerdócio, então é ciências ocultas, não tem nada a ver conosco. Ok. Doutor, se a minha parceira for boa carnalmente, intelectualmente boa, mas na espiritualidade for fraca e não aceita as coisas de Deus, como entender essa pessoa? É um jugo desigual. E o que fazer? É um jugo desigual. Então,